Treine sua mente para nunca desistir. Uma adaptação de Café e Capítulos, sua dose de literatura contemporânea. Sua mente é, ao mesmo tempo, sua maior arma e seu pior inimigo. E agora, para a maioria das pessoas, ela está trabalhando contra elas. Toda vez que você enfrenta resistência, toda vez que as coisas ficam desconfortáveis, toda vez que o caminho se torna incerto, sua mente começa a procurar a saída. Ela sussurra razões para desistir, amplifica os problemas, minimiza a sua capacidade. E se você não a treinou para agir de outro modo, ela vai sabotar cada objetivo que você traçar. Isso não é sobre motivação. Motivação é passageira. Não é sobre pensamento positivo. Pensar positivamente sem agir é ilusão. Trata-se de treinar a sua mente como você treinaria o seu corpo, construindo uma musculatura mental que não cede quando o peso aumenta, criando uma resiliência psicológica que não se rompe sob pressão. A mente da maioria das pessoas é fraca. Não porque lhes falte potencial, mas porque nunca foi treinada. Ela foi condicionada a buscar conforto, evitar dificuldades e desistir quando as coisas não saem como planejado. Mas campeões pensam de forma diferente. Suas mentes foram forjadas no fogo da persistência. Eles treinaram seus pensamentos para enxergar obstáculos como oportunidades e retrocessos como trampolins para a superação. Se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas que terminam o que começam, que avançam quando os outros desistem, que transformam seus sonhos em realidade, então você precisa começar a treinar sua mente para nunca desistir. Não às vezes, não quando estiver disposto, nunca. Capítulo 1. Entenda que desistir é um hábito que você vem praticando. A maioria das pessoas não percebe que desistir é uma habilidade que vem sendo aperfeiçoada há anos. Toda vez que você para de se exercitar depois de 2 semanas, toda vez que abandona um projeto pela metade, toda vez que abre mão de um objetivo quando ele fica difícil. Você não está apenas falhando naquilo em específico. Você está treinando sua mente para ser uma desistente. Está ensinando ao seu cérebro que, quando as coisas ficam difíceis, a solução é se afastar. E aqui está a parte mais perigosa. Cada vez que você desiste, fica mais fácil desistir na próxima vez. Sua mente cria vias neurais que se orientam por padrão para a renúncia. Ela começa a acreditar que desistir é normal, aceitável, que é simplesmente quem você é. Mas isso é uma mentira que você tem contado a si mesmo. Desistir não é sua natureza. É um hábito que você desenvolveu pela repetição. Pense bem, quando você era criança aprendendo a andar, caiu centenas de vezes. Mas não desistiu. Você se levantou. Tentou de novo. Persistiu até dominar. Essa persistência ainda está dentro de você. Ela apenas foi soterrada por anos de condicionamento que lhe ensinaram que tudo bem abrir mão quando as coisas ficam difíceis. O primeiro passo para treinar sua mente a nunca desistir é reconhecer que desistir se tornou a sua resposta automática à dificuldade. Não é uma falha de caráter. Não é algo permanente. É apenas um padrão reforçado pela repetição. E padrões podem ser mudados. Toda pessoa bem-sucedida que você admira já enfrentou momentos em que desistir parecia a escolha racional. A diferença é que elas reconheceram que esses momentos não eram finais. Eram testes. Testes de compromisso, testes de caráter, testes da disposição de se tornarem a pessoa que seus sonhos exigiam que fossem. Sua mente está constantemente em busca de evidências que sustentem suas crenças. Se você acredita que é alguém que desiste, sua mente encontrará razões para desistir. Vai amplificar os obstáculos, minimizar o progresso, convencê-lo de que o sucesso não é possível para você. Mas se você começa a acreditar que é alguém que persiste, sua mente passará a buscar formas de continuar. Encontrará soluções em vez de desculpas, focará em possibilidades em vez de problemas. A verdade é que você desiste porque tornou isso confortável. Criou narrativas que o justificam. Diz a si mesmo que está sendo realista.
Convence-se de que certas coisas simplesmente não eram para ser. Racionaliza que está abrindo espaço para oportunidades melhores. Mas no fundo, você sabe. Essas são apenas formas sofisticadas de evitar o desconforto que acompanha o crescimento. A partir de hoje, você precisa entender que toda vez que persiste quando sua mente quer desistir, você não está apenas se aproximando do seu objetivo, está recabeando o seu cérebro, está construindo novas vias neurais que se orientam para a persistência. Em vez da desistência, treina sua mente para enxergar os desafios como obstáculos temporários e não como barreiras permanentes. É por isso que pequenas vitórias importam tanto. Quando você vai em frente nos dias em que não está com vontade, quando conclui tarefas que preferia evitar, quando honra compromissos mesmo quando a motivação some. Você está provando à sua mente que é alguém que termina o que começa. Está acumulando evidências que sustentam uma nova identidade, a de alguém que não desiste. Mas isso exige esforço consciente. Seus velhos padrões não vão desaparecer da noite para o dia. Eles vão resistir, vão tentar convencê-lo de que desta vez é diferente, de que este objetivo não vale a pena, de que você deveria esperar por circunstâncias melhores. É a sua mente não treinada falando. Não a ouça. Reconheça essa voz como o eco do seu velho hábito de desistir, tentando se reafirmar. Em vez disso, comece a encarar a persistência como uma habilidade em desenvolvimento. Como qualquer habilidade, ela exige prática, exige consistência, exige paciência com o processo. Você não esperaria dominar um instrumento musical em uma semana. Não espere dominar a persistência em uma semana também. Mas saiba que toda vez que você escolhe continuar, quando sua mente quer que pare, você fica mais forte. O objetivo não é jamais sentir vontade de desistir. O objetivo é treinar sua mente para agir apesar desse sentimento. Campeões ainda sentem dúvida, ainda enfrentam momentos em que querem abrir mão. A diferença é que treinaram suas mentes para atravessar esses momentos em vez de se renderem a eles. Sua mente sempre vai buscar o caminho de menor resistência. É assim que ela foi projetada. Mas você pode treiná-la para considerar essa resistência aceitável, até necessária para o crescimento. Pode ensiná-la que o desconforto é temporário, mas o orgulho de persistir é eterno. Pode condicioná-la a enxergar a desistência como mais dolorosa do que a continuação. Este é o treinamento mental em sua essência. Não fingir que tudo é fácil, mas preparar a mente para lidar com a dificuldade. Não evitar desafios, mas construir a musculatura mental para superá-los. Não depender da motivação para avançar, mas desenvolver a disciplina para seguir em frente, independentemente de como você se sente. Todo dia, você tem oportunidades de praticar a persistência. Oportunidades pequenas. Terminar o treino quando quer parar antes da hora. Concluir a tarefa quando preferia procrastinar. Ter a conversa difícil quando preferia evitá-la. Essas não são apenas ações isoladas. São sessões de treinamento para sua mente. Estão construindo a força mental de que você precisará quando chegarem os desafios maiores. Lembre-se, desistir não é sobre o objetivo que você está abandonando. É sobre a pessoa em que você está se tornando. Toda vez que você desiste, está dizendo a si mesmo que é o tipo de pessoa que abre mão quando as coisas ficam difíceis. Mas toda vez que você persiste, está provando que é o tipo de pessoa que encontra um jeito de vencer. Pare de tratar a desistência como se fosse neutra. Não é. Ela está ativamente trabalhando contra o seu futuro. Está enfraquecendo a sua confiança. Está reforçando padrões que vão sabotar o seu sucesso. Reconheça-a pelo que é. Um hábito que precisa ser quebrado. E comece a construir o hábito da persistência em seu lugar. Capítulo 2. Construa força mental por meio de pequenas vitórias diárias. A força mental não é construída em um momento de crise. É construída por meio de inúmeras pequenas decisões tomadas quando os riscos parecem baixos. Toda manhã em que você se levanta quando disse que iria, em vez de apertar o soneca. Cada vez que você conclui uma tarefa quando preferia adiá-la. Cada momento em que você escolhe a disciplina em detrimento do conforto.
você está colocando mais um tijolo na fundação da sua dureza mental. A maioria das pessoas comete o erro de pensar que precisa esperar por grandes desafios para provar sua força. Acredita que vai se superar quando o que realmente importar estiver em jogo. Mas não é assim que a mente funciona. Sua mente se comporta sob pressão exatamente da forma como foi treinada a se comportar no cotidiano. Se você é inconsistente com as pequenas coisas, será inconsistente com as grandes. Se arranja desculpas para desconfortos menores, vai arranjá-las quando os obstáculos maiores aparecerem. A beleza de construir força mental por meio de pequenas vitórias diárias está no fato de que isso está completamente ao seu alcance. Você não precisa de circunstâncias perfeitas, não precisa de motivação externa, não precisa da permissão ou do apoio de ninguém. Precisa apenas começar a honrar os pequenos compromissos que faz consigo mesmo, todos os dias. Comece pela sua rotina matinal. É aí que o seu treinamento mental tem início. Antes que o mundo tenha a chance de influenciar seus pensamentos, antes que os desafios apareçam, antes que as distrações roubem sua atenção, você tem uma janela de controle puro. Use-a com sabedoria. Defina um horário para acordar e cumpra-o. Não quando tiver vontade. Não quando tiver dormido o suficiente. Todos os dias. Esse ato simples treina sua mente para ser alguém que cumpre sua palavra, mesmo consigo mesmo. Em seguida, empilhe pequenas disciplinas ao longo do dia. Arrume a cama, leva 2 minutos, mas começa o seu dia com uma conclusão. Limpe depois de si imediatamente, em vez de deixar para depois. Isso constrói o hábito de terminar o que começa. Mantenha sua palavra nas pequenas interações. Se disse que ligaria de volta para alguém, ligue. Se prometeu enviar um e-mail, envie. Esses microcompromissos treinam sua mente para confiar na sua própria palavra. O desconforto físico é um dos melhores professores de força mental. Quando você está se exercitando e seu corpo quer parar, mas você completa a série mesmo assim, está ensinando a sua mente que sentimentos não controlam ações. Quando você toma um banho frio mesmo com cada célula do corpo resistindo, está provando que é capaz de fazer coisas difíceis quando escolhe. Quando opta pela refeição saudável em vez da conveniente, está treinando sua mente para priorizar benefícios de longo prazo em detrimento da gratificação imediata. A chave é a consistência, não a intensidade. É melhor fazer 10 flexões todos os dias durante um ano do que fazer 100 flexões uma vez e desistir. Sua mente responde a padrões, não a esforços esporádicos. Quando você aparece consistentemente, mesmo que de forma modesta, sua mente começa a acreditar que aparecer é simplesmente o que você faz. Isso passa a fazer parte da sua identidade, em vez de ser algo que você precisa forçar. Registre suas vitórias, mas sem complicar. Simplesmente reconheça quando você cumpre os compromissos que fez consigo mesmo. Diga em voz alta: eu disse que faria isso e fiz. Isso reforça as vias neurais associadas à persistência. Sua mente ama evidências, e cada pequena vitória é uma prova de que você é alguém que termina o que começa. Não subestime o poder de concluir tarefas simples quando não está com vontade. Ler uma página quando está cansado, escrever um parágrafo quando está sem inspiração, organizar uma gaveta quando está sobrecarregado. Essas ações podem parecer insignificantes, mas estão treinando sua mente para funcionar de forma independente das suas emoções, construindo a musculatura da disciplina que você vai precisar quando chegarem os desafios maiores. A força mental também é construída pelo que você não faz. Toda vez que resiste ao impulso de verificar o celular quando deveria estar trabalhando, você constrói foco. Toda vez que não reage emocionalmente a uma crítica, constrói resiliência emocional. Toda vez que não inventa uma desculpa para um desempenho ruim, constrói responsabilidade. Força mental não é apenas fazer coisas difíceis. É também não fazer as coisas fáceis que trabalham contra seus objetivos. Crie desafios artificiais para si mesmo. Suba pelas escadas em vez de pegar o elevador. Estacione mais longe e caminhe. Carregue as compras em vez de usar um carrinho. Podem parecer bobagens,
mas estão treinando sua mente para escolher o caminho mais difícil quando opções mais fáceis estão disponíveis. Essa musculatura mental vai servi-lo quando a vida apresentar desafios reais, quando tomar o caminho fácil significar abrir mão dos seus sonhos. O efeito composto das pequenas vitórias diárias é notável. Individualmente, cada uma pode parecer insignificante, mas juntas criam impulso, constroem confiança, estabelecem padrões e forjam uma identidade. Depois de meses honrando pequenos compromissos consigo mesmo, você começa a acreditar, em um nível profundo, que é alguém em quem se pode confiar para seguir em frente. E essa crença se torna a base para tentar desafios maiores. Preste atenção no que diz a si mesmo após essas pequenas vitórias. Não siga em frente imediatamente para a próxima coisa. Pause e reconheça o que acabou de provar sobre si mesmo. Eu não estava com vontade de fazer isso, mas fiz mesmo assim. É isso que eu sou. É o que eu faço. Esse diálogo interno reforça a identidade que você está construindo. Diz à sua mente subconsciente que a persistência faz parte do seu caráter. Lembre-se, sua mente está sempre observando suas ações e tirando conclusões sobre quem você é. Cada promessa cumprida fortalece a crença na sua confiabilidade. Cada tarefa concluída reforça a confiança na sua capacidade. Cada momento de disciplina consolida a fé no seu comprometimento. Você não está apenas realizando tarefas. Está treinando sua mente para enxergá-lo como alguém que não desiste. Comece hoje. Escolha uma pequena coisa que tenha adiado e conclua. Escolha um pequeno compromisso e honre-o. Escolha um momento de desconforto e atravesse-o. Não porque isso vai mudar sua vida imediatamente, mas porque vai começar a treinar sua mente para operar a partir da força e não da fraqueza. E esse treinamento, acumulado ao longo do tempo, vai torná-lo mentalmente imparável. As pessoas mais fortes que você conhece não nasceram com uma força de vontade superior. Elas a construíram por meio de milhares de pequenas decisões de fazer o que disseram que fariam, de terminar o que começaram, de persistir quando desistir seria mais fácil. Elas treinaram suas mentes por meio da prática diária, e agora suas mentes servem aos seus objetivos em vez de sabotá-los. Você pode construir a mesma força. Basta começar pequeno e manter a consistência. Capítulo 3. Treine sua mente para ver obstáculos como treinamento. A forma como sua mente interpreta os obstáculos determina se você vai ficar mais forte ou desistir por completo. A maioria das pessoas vê os obstáculos como evidência de que deveria parar, encaram os desafios como sinais de que estão no caminho errado, de que o sucesso não foi feito para elas, de que deveriam tentar algo mais fácil. Mas isso é exatamente o contrário do que deveriam pensar. Os obstáculos não são bloqueios no caminho, são os equipamentos de treinamento da sua mente. Assim como o levantamento de pesos rasga as fibras musculares, para que se reconstruam mais fortes, enfrentar obstáculos destrói suas limitações mentais para que sejam reconstruídas em um nível mais elevado. A pessoa que aprende a enxergar os obstáculos como oportunidades de crescimento desenvolve uma mentalidade imparável e passa a ansiar pelos desafios, porque sabe que cada um deles a torna mais capaz. Essa mudança de perspectiva não acontece automaticamente. Seu cérebro está programado para interpretar obstáculos como ameaças, projetado para mantê-lo seguro, não para ajudá-lo a crescer. Portanto, quando você encontra uma dificuldade, o primeiro instinto do seu cérebro é buscar a saída. Ele inunda seu sistema com hormônios do estresse, foca em tudo que pode dar errado, amplifica a dor de continuar enquanto minimiza o custo de desistir. Mas você pode treinar seu cérebro para responder de forma diferente. Pode ensiná-lo a enxergar os obstáculos como enigmas a resolver, em vez de ameaças a evitar. Pode condicioná-lo a ficar curioso diante dos desafios, em vez de com medo. Pode programá-lo a perguntar: como posso superar isso? Em vez de: por que isso está acontecendo comigo? Comece mudando a linguagem que usa em torno das dificuldades. Em vez de isso é difícil demais, diga: isso vai me fortalecer. Em vez de não consigo lidar com isso, diga:
estou aprendendo a lidar com isso. Em vez de isso sempre acontece comigo, diga: isso está me preparando para algo maior. Sua mente acredita no que você lhe diz consistentemente. Por isso, comece a contar histórias que sirvam ao seu crescimento, não aos seus medos. Quando encontrar um obstáculo, resista ao impulso imediato de procurar um caminho ao redor dele. Em vez disso, estude-o. Que habilidade esse obstáculo está exigindo que você desenvolva? Que fraqueza ele está expondo e que você precisa fortalecer? Que lição ele está tentando lhe ensinar? Os obstáculos não são aleatórios. São especificamente projetados para desenvolver as capacidades exatas que você precisará para o próximo nível da sua jornada. Pense nos videogames. Os jogadores não ficam frustrados quando encontram uma fase difícil. Eles entendem que a dificuldade é proporcional à recompensa. Sabem que cada fase desafiante os prepara para desafios ainda maiores. Esperam falhar várias vezes antes de ter sucesso, e veem cada falha como informação valiosa sobre o que não funciona. Sua vida opera sob o mesmo princípio. Mas a maioria das pessoas nunca faz essa conexão. Toda pessoa bem-sucedida tem uma história sobre um obstáculo que quase a destruiu, mas que no fim a tornou quem é. Elas vão contar sobre o fracasso que ensinou resiliência, a rejeição que as forçou a melhorar, o revés que as redirecionou para a sua verdadeira vocação. Aprenderam a extrair valor de cada dificuldade, a garimpar ouro de cada desafio, a encontrar força em cada luta. Seus obstáculos estão perfeitamente calibrados para o seu crescimento. Não são maiores do que você consegue suportar, embora possam parecer. São projetados para esticá-lo um pouco além da sua capacidade atual, forçando-o a desenvolver novos músculos, novas habilidades, novas perspectivas. Se os obstáculos fossem fáceis de superar, não cumpririam seu propósito. A dificuldade não é um defeito, é a característica principal. Essa mentalidade transforma a forma como você aborda os desafios. Em vez de "por que eu?", você começa a perguntar: o que isso está me ensinando? Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você se sente curioso sobre o que está destinado a aprender. Em vez de procurar alguém para culpar, começa a procurar formas de crescer. Essa mudança de vítima para aluno é a fundação da dureza mental. O treinamento físico oferece um modelo perfeito para esse princípio. Quando você está levantando pesos, a resistência não é sua inimiga. É exatamente o que o torna mais forte. A ruptura muscular causada pelo levantamento de cargas pesadas é o que sinaliza ao corpo para construir mais músculo. Da mesma forma, a ruptura mental causada pelos obstáculos é o que sinaliza a sua mente para construir mais resiliência, mais criatividade, mais determinação. Comece a manter um diário de obstáculos. Quando enfrentar um desafio, escreva o que ele está exigindo que você se torne. Que qualidade esse obstáculo demanda que você ainda não possui? Que habilidade ele exige que você precisa desenvolver? Que perspectiva ele pede que você ainda não adotou? Essa prática treina sua mente para imediatamente procurar a oportunidade de crescimento em cada dificuldade. Celebre as vitórias sobre obstáculos de forma diferente das vitórias fáceis. Quando você supera algo genuinamente difícil, que o esticou, que exigiu que você se tornasse melhor do que era, reconheça o crescimento interno que ocorreu. Você não apenas resolveu um problema, atualizou a sua capacidade de lidar com problemas. Não apenas alcançou um resultado, tornou-se alguém capaz de alcançar resultados maiores. Lembre-se de que sua mente está constantemente em busca de evidências para sustentar suas crenças sobre o que você consegue suportar. Toda vez que enfrenta um obstáculo em vez de evitá-lo, você fornece evidências de que é capaz de mais do que pensava. Toda vez que persiste diante de uma dificuldade, prova que os obstáculos não te detêm. Eles te fortalecem. Essas evidências se acumulam e, eventualmente, reformulam a sua identidade, de alguém que evita desafios para alguém que os abraça. Os maiores realizadores em qualquer área aprenderam a amar os obstáculos, porque sabem que eles são o que os separa da concorrência. Enquanto outros desistem, eles persistem.
Enquanto outros reclamam, eles se adaptam. Enquanto outros arranjam desculpas, eles fazem progresso. Entendem que os obstáculos não estão impedindo-os de alcançar seus objetivos. Os obstáculos são o caminho até seus objetivos. Comece hoje identificando o maior obstáculo que está enfrentando no momento. Em vez de focar em como é difícil, foque em quem você se tornará ao superá-lo. Que força você vai construir? Que habilidade vai desenvolver? Que confiança vai conquistar? Isso não é pensamento positivo, é pensamento estratégico. Você está treinando sua mente para extrair o máximo valor de cada desafio que a vida apresenta. Seus obstáculos não são barreiras, são o seu currículo. Pare de resistir a eles. Comece a abraçá-los. Capítulo 4. Controle a voz interior nos momentos difíceis. A voz dentro da sua cabeça é, nos momentos difíceis, ou sua maior aliada ou sua pior inimiga. Para a maioria das pessoas, é a segunda opção. Quando os desafios surgem, quando o progresso desacelera, quando os obstáculos se multiplicam, a voz interior se transforma em crítica, em pessimista, em desistente. Ela inunda a mente de dúvida, medo e negatividade. Amplifica os problemas e minimiza as possibilidades. Convence a pessoa de que desistir é a escolha racional. Mas campeões aprenderam a controlar essa voz. Treinaram seu diálogo interno para servir aos seus objetivos em vez de sabotá-los. Desenvolveram a capacidade de pensar com clareza sob pressão, de manter a perspectiva diante dos reveses, de manter o foco em soluções quando os problemas parecem avassaladores. Isso não é um talento natural. É uma habilidade treinada que qualquer pessoa pode desenvolver. Sua voz interior reflete seus hábitos mentais. Se você desenvolveu o hábito do autopessimismo, sua voz interior vai automaticamente recorrer à crítica e à dúvida nos momentos difíceis. Se você construiu o hábito do pensamento catastrófico, sua voz interior vai imediatamente saltar para os piores cenários quando surgirem os desafios. Esses padrões parecem automáticos porque foram reforçados pela repetição, mas podem ser mudados com esforço consciente e prática consistente. O primeiro passo para controlar sua voz interior é a consciência. A maioria das pessoas é inconsciente de seu autoparlamento. Não percebe a corrente constante de comentários que flui pela mente. Não se dá conta de quanto o diálogo interior influencia suas emoções, decisões e ações. Comece a prestar atenção no que está dizendo a si mesmo, especialmente nos momentos difíceis. Observe o tom, o conteúdo, os padrões. Quando você se tornar consciente do autopessimismo, não tente suprimi-lo. A supressão não funciona e muitas vezes deixa o pensamento mais forte. Em vez disso, reconheça o pensamento e escolha conscientemente uma resposta mais útil. Se a sua voz interior diz: "Não consigo lidar com isso", reconheça e responda: "Estou aprendendo a lidar". Se diz: "Isso é difícil demais", reconheça e responda: "Isso está me fortalecendo". Desenvolva respostas padrão para pensamentos negativos comuns. Quando a voz interior disser que você deveria desistir, tenha uma resposta pronta. Desistir não é uma opção. Vou encontrar um caminho. Quando disser que você não é bom o suficiente, responda: "Estou me tornando melhor a cada dia. Estou exatamente onde preciso estar na minha jornada". Quando disser que é impossível, responda: "Nada é impossível. Eu ainda não encontrei a solução". A sua voz interior nos momentos difíceis deve soar como um técnico, não como um crítico. Um técnico reconhece as dificuldades, mas foca nas soluções. Reconhece os reveses, mas enfatiza as estratégias de recuperação. Vê as limitações atuais, mas acredita nas possibilidades futuras. Treine sua voz interior para fazer as perguntas certas. O que posso aprender com isso? Como posso melhorar? Qual é o próximo passo? Em quem preciso me tornar para superar isso? A qualidade do seu autoparlamento determina a qualidade do seu estado mental. Se você se fala com encorajamento, compreensão e determinação, você vai se sentir encorajado, compreendido e determinado.
Se se fala com crítica, julgamento e derrota, vai se sentir criticado, julgado e derrotado. Suas emoções seguem seus pensamentos. Por isso, controlar os pensamentos é essencial para controlar o estado emocional em momentos desafiadores. Pratique a auto-coaching positivo diariamente, não apenas nos momentos difíceis. Fale consigo mesmo da forma como falaria com alguém que você se importa e que está enfrentando um desafio difícil. Seja firme, mas gentil. Seja honesto, mas encorajador. Seja realista, mas otimista. Quanto mais você praticar o autoparlamento de apoio nos momentos normais, mais automático ele se tornará nos momentos difíceis. Lembre-se, sua voz interior não é a verdade, é apenas uma perspectiva, frequentemente influenciada pelo medo, por experiências passadas e por crenças limitantes. Você tem o poder de escolher em quais pensamentos focar e quais descartar. Tem a capacidade de questionar seus pensamentos, desafiar suas suposições e redirecionar sua energia mental para padrões de pensamento mais produtivos. Nos momentos difíceis, a voz interior vai tentar convencê-lo de que sua situação é permanente, abrangente e pessoal. Vai dizer que as coisas nunca vão melhorar, que o fracasso afeta todas as áreas da sua vida e que você é pessoalmente falho. Essas são distorções cognitivas, não fatos. Contra-ataque com a verdade. Os desafios são temporários. Os reveses são específicos às situações, e as dificuldades fazem parte do crescimento. Não são evidências de inadequação. Crie âncoras mentais para recorrer quando a voz interior se tornar destrutiva. Podem ser mantras pessoais, citações inspiradoras, vitórias passadas ou visões futuras. Quando o auto-pessimismo começar a espiralar, redirecione imediatamente sua atenção para uma dessas âncoras. Isso oferece à sua mente algo positivo em que se concentrar e quebra o ciclo de pensamentos negativos. Entenda que controlar a voz interior não significa fingir que tudo é perfeito. Significa falar consigo mesmo de uma forma que reconheça a realidade enquanto mantenha a esperança. Que reconheça os desafios enquanto acredita na sua capacidade de superá-los. Que aceite os reveses enquanto permanece fiel aos seus objetivos. É sobre ser honesto, mas útil, realista, mas resiliente. Sua voz interior, nos momentos difíceis, deve lembrá-lo do seu porquê, do seu progresso, das suas capacidades e da sua determinação. Deve conectá-lo ao seu propósito mais profundo, celebrar o seu crescimento, reconhecer os seus pontos fortes e reforçar o seu compromisso. Quando a sua voz interior se torna sua aliada em vez de sua inimiga, você se torna virtualmente imparável, porque sua mente está trabalhando com você e não contra você. As conversas que você tem consigo mesmo importam mais do que as que tem com os outros, porque você está sempre se ouvindo. Certifique-se de que essas conversas estão servindo ao seu crescimento, apoiando seus objetivos e fortalecendo a sua determinação. Treine sua voz interior para ser a voz de alguém que nunca desiste. E você descobrirá que desistir se torna impossível. Capítulo 5. Use a dor como combustível, não como desculpa. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Toda pessoa que já conquistou algo significativo aprendeu essa distinção. Dor, desconforto, luta. São a matéria-prima do crescimento. Não são obstáculos a superar, mas combustível a ser aproveitado. A pessoa que aprende a usar a dor como motivação, em vez de desculpa, desenvolve uma vantagem imparável, porque é movida pela própria coisa que paralisa todos os outros. A maioria das pessoas foge da dor. Quando sentem desconforto, buscam alívio imediato. Quando enfrentam dificuldades, procuram um caminho mais fácil. Quando encontram rejeição, interpretam como sinal para parar. Isso está completamente errado. A dor não está dizendo que você deve parar. Está dizendo que você está na fronteira da sua zona de conforto, o exato lugar onde o crescimento acontece. O treinamento físico ensina essa lição com clareza.
Quando você está se exercitando e seus músculos começam a queimar, isso não é sinal de parar. É sinal de que você está criando as condições para a força. A queimação é a sensação dos seus músculos se adaptando, crescendo, tornando-se mais capazes. Da mesma forma, a dor emocional e mental é frequentemente a sensação do seu caráter se adaptando, crescendo, tornando-se mais resiliente. Mas usar a dor como combustível exige uma mudança fundamental na forma como você interpreta o desconforto. Em vez de ver a dor como evidência de que algo está errado, você precisa aprender a vê-la como evidência de que algo está certo. Você está empurrando os limites, expandindo as fronteiras, tornando-se mais do que era antes. Essa reinterpretação transforma a dor de inimiga em aliada. Toda pessoa bem-sucedida tem uma coleção de experiências dolorosas que acreditam por tê-la tornado quem é. A rejeição que a motivou a melhorar, o fracasso que ensinou persistência, a perda que mostrou o que realmente importa. Elas aprenderam a extrair poder da dor, a encontrar força na luta, a descobrir oportunidade na adversidade. Isso não é natural, é treinado. Comece mudando a sua relação com o desconforto. Quando sentir o desconforto físico durante o exercício, em vez de pensar, isso dói, pense, e isso está me construindo. Quando sentir o desconforto emocional durante uma conversa difícil, em vez de, isso é constrangedor, pense, isso está me desenvolvendo. Quando sentir o desconforto mental ao aprender algo difícil, em vez de, isso é frustrante, pense, isso está me expandindo. A dor frequentemente contém informações importantes que o conforto nunca oferece. Ela mostra o que você precisa trabalhar, o que precisa fortalecer, o que precisa mudar. A dor física revela fraquezas no corpo. A dor emocional revela áreas onde você precisa desenvolver resiliência. A dor mental revela conceitos que você precisa dominar. Em vez de evitar essas informações, aprenda a recebê-las como orientação para o seu desenvolvimento. A metáfora do combustível é importante porque o combustível é consumido no processo de criar energia. Quando você usa a dor como combustível, não está armazenando nem ruminando nela. Está convertendo-a em movimento para frente, transformando-a em determinação, motivação e força. A dor em si não dura, mas a energia que ela cria o impulsiona em direção aos seus objetivos. Desenvolva rituais para converter a dor em combustível. Quando vivenciar um revés, uma decepção ou um fracasso, crie um processo para extrair valor da experiência. Pergunte a si mesmo: o que isso me ensinou? Como isso me fortaleceu? Que habilidade isso me forçou a desenvolver? O que sei agora que não sabia antes? Esse processo transforma experiências dolorosas em lições poderosas. Lembre-se de que sua capacidade de suportar a dor determina a sua capacidade de alcançar objetivos. Grandes objetivos exigem grandes sacrifícios. Conquistas significativas demandam lutas significativas. Resultados extraordinários necessitam de persistência extraordinária. Se você só consegue suportar pequenas doses de dor, só consegue alcançar resultados pequenos. Se consegue suportar dores significativas, pode alcançar resultados significativos. O treinamento físico oferece um modelo perfeito para esse princípio. Atletas não apenas toleram a dor, eles a buscam. Sabem que a dor do treino é o preço do desempenho. Aprenderam a amar a queimação porque ela significa que estão ficando mais fortes. Treinaram suas mentes para interpretar a dor como progresso, o desconforto como desenvolvimento, a luta como sucesso. Sua tolerância à dor não é fixa. Pode ser desenvolvida com a prática. Toda vez que você atravessa o desconforto em vez de evitá-lo, aumenta sua capacidade de lidar com dificuldades. Toda vez que persiste diante de uma luta em vez de desistir, expande sua habilidade de suportar desafios. Toda vez que usa a dor como motivação em vez de desculpa, fortalece a sua resiliência mental. A chave não é eliminar a dor, mas ressignificá-la. A dor se torna sofrimento quando você a resiste, a evita ou se vê como vítima dela. A dor se torna combustível quando você a aceita,
aprende com ela e a usa para impulsioná-lo adiante. A mesma experiência pode enfraquecê-lo ou fortalecê-lo, dependendo de como você escolhe na TPE interpretá-la e responder a ela. Comece praticando com pequenas dores. Quando sentir o desconforto da fome enquanto espera por uma refeição saudável, use-o como combustível para o seu compromisso com uma nutrição melhor. Quando sentir o cansaço durante o exercício, use-o como combustível para a sua dedicação à saúde. Quando sentir o tédio durante um trabalho focado, use-o como combustível para a sua busca pela excelência. A sua relação com a dor é a sua relação com o crescimento. Se você foge da dor, foge do crescimento. Se evita o desconforto, evita o desenvolvimento. Se desiste quando as coisas ficam difíceis, desiste de se tornar a pessoa que os seus objetivos exigem que você seja. Mas se você aprende a aproveitar a dor, a converter a luta em força, a transformar obstáculos em oportunidades, você se torna verdadeiramente imparável. A dor não é sua inimiga, a não ser que você a torne sua inimiga. Ela não está dizendo que você deve desistir, a não ser que você a deixe dizer. A dor é simplesmente informação, energia, matéria-prima para construir uma versão mais forte, mais capaz e mais resiliente de si mesmo. Aprenda a usá-la com sabedoria, e você descobrirá que aquilo que paralisa a maioria das pessoas se torna a força que o impulsiona. Capítulo 6. Mantenha o foco. Quando tudo desmorona, quando o seu mundo começa a ruir, quando os planos entram em colapso, quando tudo que você pensava ser sólido começa a tremer, a sua mente enfrenta o seu teste máximo. É nesse momento que a maioria das pessoas perde completamente o foco. Entra em pânico, dispersa a energia em dezenas de direções. Reage ao invés de agir estrategicamente. Deixa o caos de fora criar caos por dentro. Mas é precisamente quando o foco se torna mais valioso e mais difícil de manter. Focar em meio à crise não é fingir que está tudo bem. É manter clareza sobre o que mais importa. Quando tudo está desmoronando, é manter a energia mental concentrada no que você pode controlar, em vez de dispersá-la no que não pode. É permanecer conectado à sua missão central, mesmo quando o caminho fica obscuro. Sua mente, diante de múltiplas ameaças ou fracassos, quer lidar com tudo de uma vez. Ela pula de problema em problema sem se engajar completamente com nenhum. Essa abordagem dispersa parece produtiva, porque você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é, na verdade, contraproducente, pois você não está resolvendo nada de forma eficaz. Focar significa escolher onde direcionar seus recursos mentais limitados para obter o máximo impacto. O primeiro passo para manter o foco em meio ao caos é se aquietar. Não fisicamente, mentalmente. Quando tudo ao seu redor está se movendo rapidamente, girando fora de controle, o instinto natural é acelerar para acompanhar o ritmo da crise. Mas isso é um erro. Quanto mais caótica a situação externa se torna, mais calma e deliberada deve ser a sua resposta interna. Crie uma hierarquia de importância. Quando múltiplas áreas da sua vida estão em dificuldade simultaneamente, você não pode resolver tudo de uma vez. Precisa escolher o que focar primeiro, depois e depois disso. Não se trata de ignorar problemas, mas de abordá-los estrategicamente, e não aleatoriamente. A pessoa que tenta resolver 10 problemas ao mesmo tempo, geralmente não resolve nenhum. A que foca em um problema de cada vez, eventualmente os resolve todos. Sua capacidade de focar em meio à crise depende em grande parte da sua preparação anterior a ela. Se você treinou a mente para permanecer focada em tempos normais, será mais fácil manter o foco possível. Tempos anormais. Se construiu o hábito de fazer uma coisa de cada vez, do trabalho profundo, da concentração sustentada, essas habilidades vão servi-lo quando mais precisar delas. O foco é um músculo que deve ser fortalecido antes de ser testado. Quando tudo desmorona, sua mente vai querer focar em tudo que está dando errado. Isso é natural, mas destrutivo. Cria uma espiral descendente de pensamentos negativos que turva o julgamento.
e paralisa a ação. Em vez disso, treine sua mente para focar no que ainda está funcionando, no que você ainda pode controlar, no que ainda é possível. Isso não é negação. É pensamento estratégico. Uma das técnicas de foco mais poderosas em situações de crise é o princípio do próximo passo. Em vez de tentar enxergar o caminho inteiro por entre o caos, concentre-se apenas no próximo passo lógico. Qual é a única coisa que você pode fazer agora que vai avançar minimamente? Qual é a ação singular que vai melhorar sua situação, por menor que seja? Dê esse passo. Depois identifique o próximo. Sua mente, em situações de crise, vai inundá-lo com cenários de piores casos. Vai mostrar tudo o que pode dar errado, todas as pessoas que pode decepcionar, todas as formas pelas quais pode fracassar. É a tentativa do cérebro de se preparar para as ameaças, mas muitas vezes cria mais medo do que preparo. Contraponha essa tendência focando deliberadamente nos melhores cenários possíveis, no que pode dar certo, nas oportunidades que as crises frequentemente criam. Entenda que a crise é temporária, mas os hábitos que você constrói durante elas são permanentes. Se você se treina para perder o foco quando as coisas ficam difíceis, vai lutar com o foco por toda a vida. Se treina para manter o foco quando tudo desmorona, vai desenvolver uma concentração inabalável que vai servi-lo em todas as situações. A crise não é apenas algo para sobreviver, é algo para aprender. Manter o foco em meio ao caos exige extrema seletividade quanto às informações que você consome. Quando tudo está desmoronando, você será tentado a verificar constantemente as notícias, as redes sociais, as opiniões alheias. Esse excesso de informação vai fragmentar sua atenção e aumentar sua ansiedade. Seja implacável ao cortar fontes de informação que não ajudam diretamente a resolver seus problemas imediatos. Práticas físicas podem sustentar o foco mental durante crises. Exercícios regulares, mesmo que seja apenas uma caminhada curta, ajudam a clarear a mente e a reduzir os hormônios do estresse que nublam o pensamento. Dormir bem, mesmo que precisem ser agendados de forma agressiva, mantém as funções cognitivas necessárias para tomar decisões claras. Uma boa alimentação estabiliza o açúcar no sangue e a função cerebral. Não são luxos em tempos de crise, são necessidades para manter o foco. Lembre-se, seu foco em meio à crise manda uma mensagem para todos ao seu redor. Quando os outros o veem se mantendo calmo e focado enquanto tudo desmorona, isso inspira confiança, cria estabilidade, oferece liderança. Sua capacidade de manter o foco não apenas o ajuda a navegar pela crise, ajuda todos ao seu redor a navegá-la também. As crises frequentemente revelam o que realmente importa. Quando tudo é despido, quando o não essencial é removido, o que resta é o que é genuinamente importante. Use essa clareza para afinar o seu foco de forma permanente. Muitas pessoas emergem de uma crise com um senso mais claro de propósito, com prioridades melhores e um foco mais aguçado, porque a crise as forçou a eliminar as distrações e a se concentrar no essencial. Sua mente vai dizer que você não pode se dar ao luxo de focar em apenas uma coisa quando tantas precisam de atenção. Isso é uma mentira. Você não pode se dar ao luxo de não focar. O esforço sem foco em meio a uma crise é esforço desperdiçado. Energia dispersa em emergência é energia ineficaz. Quanto mais desafiadora a sua situação se torna, mais concentrada deve ser a sua resposta. A capacidade de permanecer focado quando tudo desmorona é o que separa os que emergem mais fortes dos que emergem destruídos. Os que encontram oportunidade na crise dos que só enxergam a ameaça. O foco durante os seus piores momentos revela a sua força real. Qualquer um consegue focar quando tudo está bem. Mas a pessoa que mantém a clareza em meio ao caos, que mantém os olhos nos seus objetivos quando os obstáculos se multiplicam, essa pessoa desenvolve uma dureza mental inquebrável. Capítulo 7. Construa sistemas que funcionem. Quando a motivação falhar, a motivação é pouco confiável. Vem e vai como o tempo.
Alguns dias você acorda sentindo-se imparável, pronto para conquistar o mundo. Outros, mal consegue sair da cama. Se o seu sucesso depende de se sentir motivado, você vai viver uma vida de progresso inconsistente e retrocessos frequentes. Mas se você constrói sistemas que funcionam independentemente de como você se sente, você se torna imparável. Porque o seu progresso não depende mais das suas emoções. A maioria das pessoas trata a motivação como o combustível dos seus objetivos. Espera por ela, a persegue, depende dela. Quando a motivação está alta, trabalham duro. Quando está baixa, quase não trabalham. Isso cria uma montanha-russa de progresso, que no fim das contas não leva a lugar nenhum. Campeões entendem que a motivação não é combustível, é um bônus. O combustível real vem de sistemas, hábitos e estruturas que funcionam automaticamente, de forma independente de como eles se sentem. Um sistema é uma série de ações que produzem um resultado previsível. Ao contrário dos objetivos, que dependem de resultados que você não pode controlar completamente, os sistemas dependem de processos que você pode controlar completamente. Você não pode controlar se vai perder 10 quilos este mês, mas pode controlar se vai se exercitar por 30 minutos todos os dias. Não pode controlar se o seu negócio vai ter sucesso este ano, mas pode controlar se vai realizar as atividades diárias que constroem negócios bem-sucedidos. O poder dos sistemas está na sua automação. Uma vez estabelecido, o sistema funciona sozinho. Você não precisa decidir se vai fazê-lo. Não precisa estar com vontade. Simplesmente o faz porque faz parte do sistema. Isso remove a enorme energia mental necessária para tomar decisões e superar a resistência todos os dias. Os sistemas convertem a força de vontade de um recurso limitado em um recurso ilimitado. Comece identificando as ações diárias que, realizadas consistentemente, inevitavelmente levariam aos seus objetivos. Essas ações devem ser específicas, mensuráveis e completamente ao seu alcance. Se o seu objetivo é melhorar a saúde, suas ações diárias podem incluir 30 minutos de exercício, 8 copos de água e 7 horas de sono. Se o seu objetivo é crescimento profissional, podem incluir uma ligação de vendas, uma produção de conteúdo e 1 hora de desenvolvimento de habilidades. Seus sistemas devem ser projetados para os seus piores dias, não para os melhores. Nos melhores dias, você vai naturalmente superar os sistemas. Mas nos piores, quando a motivação está ausente, a energia baixa e os obstáculos parecem avassaladores, os sistemas ainda devem ser alcançáveis. Isso significa definir a barra baixa o suficiente para que você possa superá-la mesmo sem vontade de tentar. O princípio da dose mínima eficaz se aplica à construção de sistemas. Qual é a menor ação que você pode tomar e ainda avançar? Em vez de planejar se exercitar por 2 horas quando estiver motivado, planeje se exercitar por 10 minutos, independentemente da motivação. Em vez de se comprometer a escrever 1000 palavras quando a inspiração chegar, comprometa-se a escrever 100, quer a inspiração apareça ou não. Os sistemas precisam de gatilhos, sinais específicos que iniciam automaticamente o comportamento desejado. Esses gatilhos devem estar vinculados a hábitos existentes ou a eventos inevitáveis. Se você quer desenvolver o hábito da leitura, crie o gatilho de colocar um livro ao lado da cafeteira e ler uma página enquanto o café passa. Se quer construir um hábito de exercício, crie o gatilho de deixar as roupas de treino separadas antes de dormir e vesti-las imediatamente ao acordar. Registre os seus sistemas, não apenas os seus resultados. Crie maneiras simples de medir se está seguindo os sistemas consistentemente. Pode ser tão básico quanto marcar caixas em um calendário ou manter uma contagem simples. O ato de registrar reforça o comportamento e fornece um feedback imediato sobre a consistência. Você não pode gerenciar o que não mede. Seus sistemas devem ser flexíveis o suficiente para se adaptar às circunstâncias em mudança, mas rígidos o suficiente para manter a consistência.
Se a sua rotina normal de exercícios é interrompida por uma viagem, o sistema deve ter alternativas. Se o horário habitual de trabalho é perturbado por eventos inesperados, deve haver planos de reserva. A flexibilidade impede que os sistemas se quebrem quando a vida fica caótica. Construa sistemas para todas as áreas da sua vida que importam: saúde física, saúde mental, relacionamentos, finanças, carreira, aprendizado. Cada área que você quer melhorar deve ter um sistema diário simples que o faça avançar, independentemente da motivação, do humor ou das circunstâncias. Comece com um sistema e o aperfeiçoe antes de adicionar outros. Construir sistemas é uma habilidade que melhora com a prática. O primeiro pode parecer desajeitado, pode exigir ajustes, precisar de refinamentos. Isso é normal. Domine o processo de construir e manter um sistema antes de tentar implementar múltiplos ao mesmo tempo. O sucesso na construção de sistemas é cumulativo. Pequenas ações diárias criam resultados massivos quando sustentadas consistentemente. Quem escreve uma página por dia, escreve um livro em 1 ano. Quem se exercita por 20 minutos diariamente transforma a saúde em meses. Quem aprende por 30 minutos por dia, domina novas habilidades em poucos meses. Os sistemas aproveitam o poder dos juros compostos para o crescimento pessoal. Lembre-se, sistemas são mais importantes do que objetivos. Objetivos dizem para onde você quer ir. Sistemas são o que levam você até lá. Objetivos dependem de resultados que você não pode controlar. Sistemas dependem de processos que você pode controlar. Objetivos criam pressão e estresse. Sistemas criam progresso e paz. Foque em construir sistemas alinhados com seus valores e que produzam naturalmente os resultados que você deseja. O teste máximo de um sistema é se ele funciona quando você não quer realizá-lo. Você consegue seguir o seu sistema de exercícios quando está cansado? Consegue manter o sistema de aprendizagem quando está ocupado? Consegue seguir o sistema de nutrição quando está estressado? Se os seus sistemas só funcionam quando você está se sentindo bem, não são sistemas. São preferências. Construir sistemas que funcionam quando a motivação falha talvez seja a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver. É o que permite que pessoas comuns alcancem resultados extraordinários. É o que torna a consistência possível. É o que transforma boas intenções em resultados reais. Comece hoje. Escolha uma área da vida em que quer melhorar e construa o menor sistema diário que o faça avançar nessa direção, independentemente de como você se sentir. Capítulo 8. Pratique a persistência por meio de pequenas disciplinas diárias. A persistência não é construída em momentos de crise ou grandes desafios. É construída por meio de pequenas disciplinas diárias que parecem insignificantes, mas se acumulam em uma força mental extraordinária. Toda vez que você faz o que disse que faria, especialmente quando não está com vontade, você faz um depósito na sua conta de persistência. Toda vez que conclui uma tarefa que preferia evitar, você constrói o músculo mental que vai carregá-lo pelos maiores desafios da vida. A maioria das pessoas entende a persistência de forma equivocada. Pensa que é sobre empurrar por obstáculos enormes ou suportar dificuldades dramáticas. Mas a persistência real é mais silenciosa, mais mundana, mais ordinária. É sobre aparecer consistentemente para os pequenos compromissos que você faz consigo mesmo todos os dias. É sobre cumprir sua palavra de formas minúsculas que ninguém mais percebe, mas que moldam profundamente o seu caráter. O cérebro aprende pela repetição. Repetição. Toda vez que você persiste em um pequeno desafio, está ensinando ao seu cérebro que a persistência é a sua resposta padrão à dificuldade. Toda vez que conclui uma tarefa menor apesar da resistência, está programando a mente para terminar o que começa. Toda vez que honra um pequeno compromisso quando é inconveniente, está construindo as vias neurais que tornam a persistência automática. Comece com microdisciplinas, hábitos minúsculos que exigem tempo e energia mínimos, mas constroem o máximo de caráter. Arrume a cama toda manhã.
Ponha os pratos na lava-louça imediatamente após comer. Responda e-mails em até 24 horas. Leia uma página antes de dormir. Essas ações levam minutos, mas constroem a identidade de alguém que cumpre o que se compromete. As disciplinas físicas são particularmente eficazes para construir persistência mental, pois criam desconforto imediato que você deve atravessar. Tome banho frio. Caminhe 10 minutos por dia, independentemente do tempo. Faça 10 flexões toda manhã. Alongue-se por 5 minutos toda noite. Esses pequenos desafios físicos treinam a mente para persistir diante do desconforto em todas as áreas da vida. As disciplinas de tempo constroem persistência de forma diferente das disciplinas baseadas em tarefas. Comprometer-se a trabalhar em um projeto por 15 minutos diariamente, independentemente do progresso, constrói a capacidade de persistir em períodos em que os resultados não são visíveis. Comprometer-se a estudar por 20 minutos diariamente, independentemente da compreensão, constrói a capacidade de persistir em planaltos de aprendizagem. As disciplinas financeiras criam um treinamento único de persistência, porque exigem postergar a gratificação imediata em benefício do longo prazo. Poupar uma pequena quantia diariamente, evitar compras desnecessárias, escolher a marca própria em vez da grife, trazer o almoço em vez de comprar. Essas microdisciplinas financeiras constroem a persistência necessária para todas as formas de gratificação adiada. As disciplinas sociais envolvem persistir em relacionamentos e comunicação, mesmo quando é difícil ou desconfortável. Ligar para um amigo por semana, escrever uma carta de agradecimento por mês, ter uma conversa difícil que está evitando, pedir desculpas quando está errado. Essas disciplinas constroem a persistência necessária para relacionamentos profundos e significativos. As disciplinas de aprendizagem criam persistência por meio do desafio intelectual. Ler um capítulo por dia, praticar uma nova habilidade por 10 minutos, memorizar um fato novo, resolver um problema difícil. Essas disciplinas treinam a mente para persistir diante da confusão, da frustração e do desconforto de não saber. A chave para construir persistência por meio de disciplinas diárias é a consistência acima da intensidade. É melhor fazer algo pequeno todo dia do que algo grande uma vez por semana. Seu cérebro responde a padrões, não a esforços ocasionais. Uma caminhada diária de 5 minutos constrói mais persistência do que uma caminhada de 2 horas por semana. 10 flexões diárias constroem mais força mental do que uma sessão mensal na academia. Registre suas disciplinas diárias de forma simples, mas consistente. Isso pode ser marcas em um calendário, anotações em um diário ou marcações em uma tabela. O ato de registrar serve a múltiplos propósitos. Oferece feedback imediato, cria responsabilidade, mostra progresso ao longo do tempo e reforça o comportamento. Você tem mais chances de persistir com o que mensura. Conecte as suas disciplinas diárias ao seu propósito maior. Entenda por que cada pequeno hábito importa no contexto dos seus objetivos maiores. A sua rotina matinal não é apenas sobre começar bem o dia, é sobre construir a persistência de que vai precisar para realizar a visão da sua vida. O hábito de exercício não é apenas sobre saúde física. É sobre provar a si mesmo que você consegue persistir diante do desconforto. Espere resistência às suas disciplinas diárias. Seu cérebro vai encontrar razões para pulá-las, adiá-las, modificá-las ou abandoná-las completamente. Essa resistência não é sinal de que as disciplinas não estão funcionando. É prova de que estão. Estão desafiando os seus padrões atuais e criando novos. Persistência significa continuar apesar da resistência, não esperar que ela desapareça. Comece com uma disciplina diária e domine-a antes de adicionar outras. A maioria das pessoas tenta implementar múltiplos novos hábitos simultaneamente e acaba não persistindo em nenhum. Escolha uma pequena disciplina alinhada com seus objetivos e comprometa-se com ela por 30 dias, sem exceção. Somente depois de ela se tornar automática, você deve adicionar outra. As suas disciplinas diárias devem ser suficientemente desafiadoras para exigir esforço
mas suficientemente fáceis para ser alcançadas de forma consistente. Se uma disciplina é fácil demais, não vai construir persistência. Se é difícil demais, você não vai sustentá-la. Encontre o ponto ideal onde a disciplina o estica ligeiramente para além da zona de conforto, mas não sobrecarrega a sua capacidade atual. Reveja e ajuste as suas disciplinas regularmente. O que o desafia hoje pode se tornar fácil em 3 meses. O que parece impossível hoje pode se tornar alcançável em 6 meses. À medida que a sua persistência cresce, as suas disciplinas devem evoluir para acompanhar o aumento da sua capacidade. O objetivo é desafio contínuo, não repetição interminável de tarefas fáceis. Lembre-se, as disciplinas diárias se compõem de forma exponencial. Cada dia de persistência torna o dia seguinte mais fácil. Cada semana de consistência torna a semana seguinte mais automática. Cada mês de disciplina torna o mês seguinte mais natural. Pequenas persistências diárias criam resultados massivos a longo prazo, que parecem milagrosos para os outros, mas parecem inevitáveis para você. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece não o são porque ocasionalmente fazem coisas extraordinárias. São porque consistentemente fazem coisas comuns. Construíram persistência por meio de milhares de pequenas disciplinas diárias que treinaram as suas mentes para terminar o que começam, para empurrar quando as coisas ficam difíceis, para aparecer independentemente de como se sentem. A sua persistência está sendo construída ou erodida pelas suas escolhas diárias. Cada pequeno compromisso honrado a fortalece. Cada pequena disciplina mantida a consolida. Cada pequena promessa cumprida a reforça. Capítulo 9. Ressignifique os reveses como preparação para uma virada. A sua relação com os reveses determina se eles vão devastá-lo ou desenvolvê-lo. A maioria das pessoas vê os reveses como evidência de que deveria desistir, de que o sucesso não foi feito para ela, de que está no caminho errado. Interpretam cada fracasso como um veredicto sobre a sua capacidade, cada rejeição como um julgamento sobre o seu valor, cada obstáculo como um sinal para parar. Essa mentalidade transforma reveses temporários em derrotas permanentes. Mas campeões aprenderam a ver os reveses de outra forma. Entendem que eles não são o oposto do sucesso. Fazem parte dele. Não são desvios do caminho. São características do caminho. Não são evidências de que você está falhando. São evidências de que está tentando. Toda pessoa bem-sucedida tem uma coleção de reveses que acredita por ter tornado o seu eventual sucesso possível. A própria palavra revés revela a natureza temporária dessas experiências. Você não está sendo posto para baixo ou posto para fora, está sendo posto para trás, o que implica que o movimento para frente vai ser retomado. O revés é uma pausa temporária, um recuo breve, um redirecionamento momentâneo. Não é uma posição permanente, a não ser que você decida torná-la uma. Ressignificar os reveses exige entender a sua verdadeira função. Eles revelam fraquezas que precisam ser fortalecidas, lacunas que precisam ser preenchidas, habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mostram o que você precisa aprender, o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Sem reveses, você continuaria avançando com pontos cegos que eventualmente causariam fracassos muito maiores. O sucesso ensina o que funciona, mas os reveses ensinam o que não funciona. O sucesso confirma os seus pontos fortes, mas os reveses revelam as suas fraquezas. O sucesso é agradável, mas os reveses fazem de você uma pessoa melhor. A pessoa que aprende a extrair o máximo valor dos reveses desenvolve uma vantagem imensa sobre quem só aprende com o sucesso. O framework Preparação para a Virada transforma a forma como você interpreta as experiências difíceis. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, para o que isso está me preparando? Em vez de pensar, isso arruína tudo, você pensa, isso está me preparando para algo melhor. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você se sente como um aprendiz da vida.
A perspectiva histórica é fundamental para ressignificar os reveses. Quase toda a história de grande conquista inclui um revés significativo, que pareceu devastador na época, mas se mostrou essencial com o tempo. A rejeição que forçou alguém a melhorar suas habilidades. O fracasso que o redirecionou para si a sua verdadeira vocação. A perda que ensinou o que realmente importa. Esses reveses não eram obstáculos para o sucesso. Eram pré-requisitos para ele. O seu revés atual está preparando você para o próximo nível, mas somente se você escolher aprender com ele em vez de ser derrotado por ele. Que habilidade esse revés está forçando você a desenvolver? Que conhecimento está exigindo que você adquira? Que força está demandando que você construa? Que perspectiva está pressionando-o a adotar? Essas não são perguntas retóricas. São inquéritos práticos que revelam o valor oculto na sua dificuldade. A virada é sempre proporcional ao revés. Pequenos reveses preparam para pequenas viradas. Grandes reveses preparam para grandes viradas. A profundidade da sua dificuldade atual frequentemente prevê a altura do seu eventual triunfo. Isso não é pensamento místico. É compreensão prática. Reveses importantes exigem crescimento importante. E crescimento importante possibilita conquistas importantes. A sua resposta aos reveses determina o valor final deles. Se você responde com autopiedade, culpa ou resignação, os reveses se tornam experiências desperdiçadas que não acrescentam nenhum valor à sua vida. Se você responde com curiosidade, determinação e mentalidade de crescimento, os reveses se tornam investimentos valiosos no seu sucesso futuro. Desenvolva um processo padrão para lidar com reveses. Quando algo der errado, quando os planos fracassarem, quando os esforços falharem, tenha uma sequência de passos predeterminada. Primeiro, reconheça a realidade da situação sem negação ou drama. Segundo, extraia as lições da experiência. Terceiro, identifique o que precisa mudar daqui para frente. Quarto, crie um plano para aplicar os aprendizados. Quinto, comece a implementar o plano imediatamente. Os reveses frequentemente o redirecionam para oportunidades que você não teria descoberto de outra forma. A rejeição que leva a uma posição melhor, o término de um relacionamento que abre espaço para um mais saudável, o fracasso empresarial que ensina o que você precisa saber para o próximo empreendimento. Esses redirecionamentos frequentemente parecem reveses inicialmente, mas se revelam preparações para resultados melhores. Documente as suas histórias de revés para a virada. Mantenha um registro das vezes em que o que pareceu um desastre levou a algo melhor. Quando enfrentar novos reveses, você pode se lembrar de outras vezes em que a dificuldade levou ao crescimento, em que os problemas levaram a soluções, em que os fins levaram a novos começos. Lembre-se, a virada é mais satisfatória do que o sucesso ininterrupto. A pessoa que supera obstáculos significativos aprecia as suas conquistas mais profundamente do que quem nunca enfrentou dificuldades. A luta torna o sucesso significativo. O revés torna a virada doce. O desafio torna a vitória valiosa. O seu revés não é o seu destino, é a sua preparação, não é a sua conclusão. É a sua educação, não é o seu fim. É o seu começo. A mesma experiência que poderia derrotá-lo, se mal interpretada, pode impulsioná-lo, se bem ressignificada. A diferença não está nas circunstâncias, mas na perspectiva. Comece a ressignificar seus reveses atuais hoje. Para o que a sua dificuldade atual está te preparando? O que ela está te ensinando? Como ela está te preparando? Que virada ela está tornando possível? Capítulo 10. Celebre o progresso em vez de esperar pela perfeição. A perfeição é inimiga do progresso. É a razão pela qual a maioria das pessoas nunca cria impulso, nunca ganha confiança, nunca desenvolve a persistência necessária para o sucesso a longo prazo. Elas estabelecem padrões impossivelmente altos que ninguém conseguiria atender de forma consistente. E então, usam as inevitáveis falhas como evidência de que deveriam desistir. Esperam pelo plano perfeito,
pelo momento perfeito, pela execução perfeita, antes de reconhecer qualquer valor nos seus esforços. Essa mentalidade perfeccionista é particularmente destrutiva para construir resiliência mental, pois faz desistir parecer racional. Quando o seu padrão é a perfeição, qualquer coisa aquém parece fracasso. Quando a sua expectativa é a execução impecável, os erros humanos normais parecem devastadores. Quando o seu requisito é o domínio imediato, o processo natural de aprendizagem parece inadequado. O perfeccionismo não impulsiona a excelência, impulsiona a paralisia. O progresso, não a perfeição, é a verdadeira medida do crescimento. Progresso significa que você é melhor hoje do que era ontem, mesmo que ainda não esteja onde quer estar amanhã. Significa que está se movendo na direção certa, mesmo que lentamente. Significa que está aprendendo, crescendo, desenvolvendo, mesmo que ainda não esteja realizando. E o progresso, por menor que seja, merece ser celebrado. Celebrar o progresso serve a múltiplas funções psicológicas. Reforça comportamentos positivos ao fornecer recompensas imediatas pelo esforço. Constrói confiança ao destacar a melhoria ao longo do tempo. Mantém a motivação ao reconhecer que o seu trabalho está fazendo diferença. Cria associações positivas com desafio e dificuldade. E mais importante, treina a sua mente para focar no que está funcionando, em vez de no que não está. Comece celebrando o microprogresso. Pequenas melhorias que a maioria das pessoas ignora por parecerem insignificantes. Você se exercitou por 10 minutos em vez de pular completamente. Fez uma refeição saudável em vez de comer mal o dia todo. Concluiu uma tarefa em vez de procrastinar completamente. Persistiu por 5 minutos a mais do que de costume. Essas microvitórias podem parecer triviais, mas são evidências de que você é capaz de mudanças positivas. O progresso do processo muitas vezes é mais importante do que o progresso do resultado. O progresso do processo significa que você está melhorando como trabalha, não apenas o que realiza. Está se tornando mais consistente, mais focado, mais disciplinado, mais resiliente. Essas melhorias no processo eventualmente levarão a melhorias nos resultados, mas são valiosas mesmo antes de os resultados mudarem. Crie um sistema de rastreamento de progresso que capture pequenas melhorias. Pode ser um diário onde você registra vitórias diárias, uma tabela onde acompanha a consistência, ou fotos que mostram a mudança gradual. A chave é tornar o progresso visível, porque o que é visível é memorável, e o que é memorável é motivador. O progresso não documentado frequentemente parece não ter acontecido. O progresso comparativo envolve medir-se em relação ao seu passado, não em relação aos outros. Pergunte a si mesmo: sou mais forte do que era no mês passado? Sei mais do que sabia no ano passado? Sou mais resiliente do que era quando comecei? Esse tipo de comparação é sempre significativo, pois você tem informações completas sobre o seu ponto de partida e a posição atual. A celebração baseada em esforço reconhece o progresso nas suas tentativas. Não apenas nas suas conquistas. Você merece crédito por tentar, por aparecer, por trabalhar independentemente dos resultados imediatos. Isso é crucial para construir persistência, pois o esforço está sempre ao seu alcance, enquanto os resultados frequentemente são influenciados por fatores além do seu controle. A celebração de marcos envolve reconhecer marcadores significativos ao longo da sua jornada. Completar a primeira semana de um novo hábito, alcançar o primeiro mês de consistência, superar o primeiro grande obstáculo. Os marcos fornecem oportunidades naturais para pausar, refletir e reconhecer o quanto você avançou, antes de continuar em direção ao destino. O progresso de aprendizagem significa celebrar o conhecimento, as habilidades e a sabedoria que você ganha por meio das experiências, especialmente por meio dos erros e fracassos. Toda vez que você aprende algo novo sobre si mesmo, sobre sua área ou sobre o seu processo, esse é um progresso que merece reconhecimento. A inteligência não é fixa. A capacidade não é permanente. O crescimento é sempre possível.
e o crescimento deve sempre ser celebrado. O progresso de caráter talvez seja o mais importante a celebrar. Você está se tornando mais disciplinado, mais honesto, mais confiável, mais corajoso. Está desenvolvendo qualidades que vão servi-lo em todas as áreas da vida. Essas melhorias de caráter frequentemente são invisíveis para os outros, mas devem ser altamente visíveis para você, pois representam a fundação de todo o restante do progresso. Construa a celebração na sua rotina. Não espere por grandes marcos para reconhecer o progresso. Crie oportunidades regulares para reconhecer o crescimento. Pode ser revisões semanais em que você identifica 3 coisas que correram bem, avaliações mensais em que você mede o crescimento, ou celebrações trimestrais em que reconhece os grandes desenvolvimentos. Lembre-se, celebrar o progresso não é sobre baixar os padrões ou aceitar a mediocridade. É sobre manter a motivação para a longa jornada em direção à excelência. É sobre construir a confiança e a resiliência necessárias para persistir através dos inevitáveis reveses. É sobre treinar a mente para enxergar melhorias em vez de apenas inadequações. Pare de esperar que a perfeição valide seus esforços. Comece a celebrar o progresso para alimentar a sua persistência. Essa mudança de foco vai impulsionar a persistência de que você precisa para eventualmente alcançar a excelência que está perseguindo. Execução perfeita não é necessária para um progresso significativo. Esforço consistente é o perfeito. Resultados não são necessários para celebrar a melhoria. Crescimento mensurável é o perfeito. Capítulo 11. Pare de ouvir a voz que diz para desistir. Há uma voz dentro da sua cabeça que fala mais alto nos seus momentos mais difíceis. Ela sussurra quando você está cansado, grita quando você está lutando, torna-se implacável quando os obstáculos se multiplicam. Essa voz tem uma única mensagem: desista. Ela vai lhe dar 1000 razões pelas quais parar faz sentido, porque continuar é inútil, porque seus objetivos são irreais. Mas essa voz não é sua amiga, não é sua conselheira, é a inimiga do seu potencial. A voz do desistir não é a verdade, é o medo disfarçado de sabedoria. É a fraqueza se passando por razão, é a sua mente não treinada recorrendo à zona de conforto. A voz fica mais forte toda vez que você a ouve, e mais fraca toda vez que a ignora. Campeões aprenderam a reconhecer essa voz imediatamente e a se recusar a negociar com ela. Ela fala em frases familiares. Isso é difícil demais. Você não é bom o suficiente. Isso não foi feito para você. Ninguém acredita em você. Você já tentou o suficiente. É hora de ser realista. Essas afirmações parecem verdadeiras no momento porque vêm de dentro da sua própria cabeça, mas são mentiras projetadas para mantê-lo pequeno, seguro e estagnado. A sua resposta a essa voz determina o seu destino. Se você se engaja com ela, debate com ela ou tenta raciocinar com ela, você lhe dá poder. A voz do desistir não quer uma conversa. Quer capitulação. Não busca compreensão. Busca rendição. A única resposta eficaz é a rejeição imediata, seguida de ação imediata em direção aos seus objetivos. Desenvolva uma resposta padrão à voz do desistir. Quando ela sugerir que pare, você continua. Quando disser que não consegue, você prova que consegue. Quando oferecer desculpas, você age. Quando destacar problemas, você foca em soluções. Quando enfatizar a dor, você lembra o seu propósito. Esse padrão de resposta automático enfraquece a influência da voz com o tempo. O movimento físico é uma das formas mais eficazes de silenciar a voz do desistir. Quando ela fica alta, mexa-se. Exercite-se, caminhe, limpe, organize, faça algo produtivo com o corpo. A ação física muda o seu estado mental, redireciona o foco e prova que você é mais forte do que os seus pensamentos. O movimento cria impulso que afasta a negatividade. A voz do desistir se alimenta do isolamento e da inatividade. Quando você está sozinho com os seus pensamentos, quando está parado, quando não está engajado em uma atividade com propósito, a voz fica mais forte.
Combata isso mantendo-se conectado a pessoas de apoio e engajado em trabalho significativo. Não dê espaço para a voz operar sem ser questionada. Lembre-se do porquê começou, quando a voz do desistir tenta fazê-lo esquecer a sua motivação original, a sua visão convincente, o seu propósito profundo. Esses são mais poderosos do que o desconforto temporário. A voz quer que você se concentre na dor atual, enquanto esquece a possibilidade futura. Contra-ataque reconectando-se regularmente com o seu porquê. A voz mente sobre as consequências de desistir. Faz com que abrir mão pareça inócuo, temporário, reversível. Mas desistir tem efeitos permanentes no autorrespeito, na confiança e na identidade. Toda vez que você para porque as coisas ficaram difíceis, você ensina à sua mente que a dificuldade é razão suficiente para abandonar os objetivos. A voz do desistir nunca menciona esse dano a longo prazo. As pessoas bem-sucedidas não evitam a voz do desistir, elas a superam. Ouvem as mesmas dúvidas, os mesmos medos, a mesma resistência que todos os outros ouvem. A diferença está na resposta. Elas se treinaram para agir apesar da voz, para persistir através do ruído, para continuar quando todo sinal interno disparar. Rastreie quando a voz do desistir aparece com mais frequência. É em horários específicos do dia? Em tipos específicos de desafios? Em determinados estados emocionais? Compreender os padrões o ajuda a se preparar para a chegada da voz. Quando você sabe que ela vem, pode ter a resposta pronta em vez de ser pego de surpresa. A voz do desistir fica desesperada quando você está perto de um avanço. Ela sabe que a persistência leva ao sucesso, então intensifica os esforços quando você está mais próximo dos objetivos. Muitas pessoas desistem bem antes de um avanço porque a voz fica mais alta quando a vitória está mais próxima. Reconheça esse padrão e use-o como evidência para continuar, não para parar. Substitua a voz do desistir por uma voz de persistência. Treine a mente para responder automaticamente à dificuldade com pensamentos de determinação em vez de derrota. Quando surgem desafios, em vez de ouvir "isso é difícil demais", treine-se para ouvir "isso está me fortalecendo". Em vez de "deveria desistir aqui", ouça "deveria persistir. É aqui que o crescimento acontece". Crie rituais que fortaleçam a sua resistência à voz do desistir. Leia histórias inspiradoras de pessoas que persistiram diante de desafios semelhantes. Reveja as suas vitórias passadas sobre a adversidade. Visualize o seu sucesso futuro. Lembre-se do preço de desistir. Esses rituais constroem anticorpos mentais contra a influência da voz. As pessoas mais fortes que você conhece ainda ouvem a voz do desistir. Não são imunes à dúvida, ao medo ou à resistência. Simplesmente se treinaram para não obedecer a esses sentimentos. Aprenderam que a voz é temporária, mas os objetivos são permanentes. Descobriram que a persistência através do desconforto leva ao orgulho, enquanto desistir leva ao arrependimento. Pare de negociar com a voz que diz para desistir. Pare de entretenê-la. Pare de considerar as suas sugestões. Reconheça-a como inimiga do seu potencial e trate-a como tal. No momento em que a ouvir, haja em direção aos seus objetivos. O movimento silencia a voz, o progresso a derrota, a persistência a torna irrelevante. Capítulo 12. Crie padrões inegociáveis para si mesmo. Padrões não são sugestões, não são objetivos que você espera alcançar, não são ideais que aspira a atingir. Padrões são o nível mínimo de desempenho que você exige de si mesmo em todas as situações. São a fundação do seu caráter, o parâmetro da sua integridade, a linha que você não vai cruzar independentemente das circunstâncias, das emoções ou das consequências. A maioria das pessoas vive sem padrões reais. Ajusta as expectativas com base no humor, nas circunstâncias, no nível de energia. Quando se sentem bem, esperam mais de si mesmas. Quando se sentem mal, abaixam a barra. Essa inconsistência cria um caráter pouco confiável, em quem os outros não conseguem confiar.
e que você mesmo não consegue respeitar. Os padrões eliminam essa variabilidade ao estabelecer requisitos fixos para o comportamento. Inegociável significa exatamente isso. Esses padrões se aplicam quer você esteja com vontade de honrá-los ou não. Se aplicam quando é conveniente e quando não é, quando você está motivado e quando não está, quando os outros estão observando e quando ninguém está. A palavra inegociável remove a opção de comprometer com base em sentimentos ou circunstâncias temporárias. Os seus padrões definem a sua identidade mais do que os seus objetivos. Objetivos são alvos externos que você mira. Padrões são qualidades internas que você incorpora. Objetivos podem ser alcançados ou perdidos. Padrões são mantidos ou violados. Objetivos mudam com base no crescimento e nas circunstâncias. Padrões permanecem constantes independentemente das condições externas. Comece com padrões básicos de integridade. Você cumpre a palavra dada a si mesmo e aos outros. Diz a verdade mesmo quando é desconfortável. Assume a responsabilidade pelas suas ações e consequências. Honra os seus compromissos independentemente de como se sente sobre eles depois. Esses padrões fundamentais criam o caráter necessário para todas as outras conquistas. Os padrões de excelência exigem que você dê o melhor de si, em todas as situações, não resultados perfeitos, mas esforço genuíno, não desempenho impecável, mas engajamento total. Você não vai por cima apenas porque ninguém está assistindo. Não corta caminho porque não será notado. Não dá menos do que o melhor porque a tarefa parece sem importância. Excelência é a forma como você faz qualquer coisa, não apenas as coisas importantes. Os padrões de persistência garantem que você não desista quando as coisas ficam difíceis. Você termina o que começa. Enfrenta os obstáculos em vez de evitá-los. Encontra soluções em vez de desculpas. Persiste através do desconforto, do tédio, da frustração e da dúvida. Esses padrões tornam desistir inconsistente com a sua identidade. Os padrões de crescimento exigem aprendizagem e melhoria contínua. Você lê, estuda, pratica e desenvolve novas habilidades regularmente. Busca feedback e o aplica. Desafia a si mesmo a se mover para além da zona de conforto. Vê os erros como oportunidades de aprendizagem. O crescimento se torna uma exigência, não uma opção. Os padrões de saúde protegem o seu bem-estar físico e mental. Você mantém hábitos consistentes de sono, exercício e nutrição. Gerencia o estresse de forma eficaz. Evita substâncias e comportamentos que comprometam a saúde. Prioriza a recuperação e o descanso. Esses padrões garantem que você tenha a energia e a clareza necessárias para tudo o mais. Os padrões de relacionamento regem como você trata os outros e como permite que os outros o tratem. Você se comunica de forma honesta e respeitosa. Honra os compromissos com os outros. Estabelece limites saudáveis. Investe em relacionamentos significativos enquanto evita os tóxicos. Esses padrões criam um ambiente de suporte para o seu crescimento. Escreva os seus padrões inegociáveis em linguagem clara e específica. Padrões vagos são padrões sem sentido. Em vez de vou ser saudável, escreva: vou me exercitar por 30 minutos todos os dias. Em vez de vou ser honesto, escreva: vou dizer a verdade mesmo quando me custa algo. A especificidade torna os padrões acionáveis e mensuráveis. Os seus padrões devem desafiá-lo, mas ser alcançáveis de forma consistente. Se forem baixos demais, não vão impulsionar o crescimento. Se forem altos demais, vão levar a falhas constantes e ao eventual abandono. Encontre o nível que exige esforço e disciplina, mas não exige perfeição ou ações heróicas. Aplique os seus padrões sem exceções. No momento em que você faz uma exceção, cria um precedente para exceções futuras. No momento em que negocia com os seus padrões, eles deixam de ser padrões e se tornam preferências. A consistência na aplicação é o que confere aos padrões o poder de moldar o caráter e o comportamento.
Reveja e ajuste os seus padrões periodicamente, mas não com frequência. À medida que você cresce e se torna mais capaz, os padrões devem evoluir para corresponder ao aumento da capacidade. Mas os mude de forma ponderada e deliberada, não impulsivamente ou emocionalmente. Os padrões devem ser estáveis o suficiente para criar um caráter confiável, mas flexíveis o suficiente para acomodar o crescimento genuíno. Os seus padrões serão testados, especialmente quando você estiver cansado, estressado ou enfrentando circunstâncias difíceis. Esses testes não são obstáculos para os padrões. São as situações em que os padrões provam o seu valor. Qualquer pessoa consegue manter um bom comportamento quando tudo está indo bem. Os padrões importam quando manter um bom comportamento é difícil. Os padrões criam liberdade, não restrição. Quando você sabe exatamente o que vai e não vai aceitar de si mesmo, a tomada de decisão se torna mais simples. Você não perde energia debatendo se deve fazer a coisa certa. Não luta com escolhas que contradizem os seus valores. Os padrões eliminam o conflito interno ao fornecer diretrizes claras para o comportamento. Padrões inegociáveis o transformam de alguém que espera ter sucesso em alguém que exige sucesso de si mesmo. Convertem boas intenções em ações confiáveis. Transformam motivação temporária em caráter permanente. Tornam a excelência um hábito, não um acidente. É assim que você constrói uma mente que nunca desiste, criando padrões que nunca permitem desistir. Capítulo 13. Visualize o sucesso enquanto trabalha. Através do fracasso. Sua mente não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma real. Esse fato neurológico está trabalhando a favor ou contra você todos os dias. Se você visualiza constantemente o fracasso, sua mente se prepara para o fracasso. Se visualiza consistentemente o sucesso, sua mente se prepara para o sucesso. A maioria das pessoas usa essa ferramenta poderosa de forma invertida, imaginando tudo que pode dar errado enquanto espera que tudo dê certo. Visualização não é pensamento ilusório, é ensaio mental. Quando você visualiza o sucesso enquanto está trabalhando através de fracassos presentes, está programando a mente para reconhecer oportunidades, manter a esperança e persistir diante das dificuldades. Está criando vias neurais que apoiam o pensamento orientado para o sucesso e padrões de comportamento alinhados com os resultados desejados. A chave é o momento. A visualização é mais poderosa quando você está realmente trabalhando através de desafios, não os evitando. Quando você está no meio do fracasso, lutando com reveses, enfrentando obstáculos. É quando a visualização serve ao seu propósito mais elevado. Mantenha a mente conectada à possibilidade, enquanto o corpo lida com a realidade atual. A visualização eficaz é específica, detalhada e multissensorial. Não imagine apenas alcançar o objetivo. Imagine um momento específico da conquista. O que você vê, o que ouve, o que sente física e emocionalmente. Quem está lá, o que estão dizendo. Quanto mais detalhada a visualização, mais real ela se torna para a mente subconsciente. Visualize o processo, não apenas o resultado. Veja a si mesmo persistindo através do exato tipo de dificuldade que enfrenta agora. Imagine encontrando soluções para problemas semelhantes. Visualize-se mantendo a compostura sob estresse comparável. Essa visualização do processo constrói confiança na sua capacidade de lidar com desafios e reforça sua identidade como alguém que persiste. Use a visualização para ensaiar a sua resposta a obstáculos futuros. Imagine reveses potenciais e visualize-se lidando com eles com graça, determinação e resiliência. Essa preparação mental reduz o impacto dos reveses reais e oferece respostas pré-planejadas às dificuldades. Quando os desafios chegam, você já os praticou mentalmente. A visualização deve incluir as emoções do sucesso, não apenas as circunstâncias. Sinta o orgulho da conquista. Experimente o alívio de superar os obstáculos.
Sinta a alegria de alcançar o objetivo. Esses ensaios emocionais são particularmente poderosos porque a emoção impulsiona o comportamento mais do que a lógica. Quando você associa emoções positivas à persistência, a persistência se torna automática. Crie uma prática regular de visualização. Não apenas visualização em crises. Dedique tempo todos os dias para ensaiar mentalmente o sucesso, idealmente durante momentos tranquilos quando a mente está relaxada e receptiva. Essa prática consistente cria familiaridade com o sucesso e treina a mente para se orientar para resultados positivos, em vez de negativos. Combine a visualização com a afirmação para fortalecer a programação mental. Enquanto visualiza o sucesso, afirme as suas capacidades, a sua determinação, o seu merecimento de conquista. Diga coisas como: sou capaz de superar qualquer obstáculo. Encontro soluções para cada problema. Persisto até ter sucesso. Essas afirmações, combinadas com imagens vívidas, criam um condicionamento mental poderoso. Use sucessos passados como base para visualizações futuras. Lembre-se das vezes em que você superou desafios significativos, alcançou objetivos difíceis ou persistiu através de períodos difíceis. Use essas memórias como evidência de que o sucesso é possível e como base para imaginar conquistas ainda maiores. Vitórias passadas provam a sua capacidade para vitórias futuras. A visualização durante o fracasso serve a uma função psicológica crucial: mantenha a esperança. A esperança não é otimismo passivo. É expectativa ativa que gera esforço persistente. Quando você consegue ver o sucesso claramente na mente, mesmo enquanto experimenta o fracasso na realidade, mantenha a motivação necessária para continuar trabalhando em direção aos objetivos. O contraste entre a realidade atual e o sucesso visualizado cria uma tensão produtiva. Essa tensão gera energia para a mudança, motivação para a ação e determinação para a persistência. Sem visualização, o fracasso atual pode parecer permanente. Com ela, o fracasso atual parece temporário e transformador. Torne as suas visualizações maiores do que os seus problemas atuais. Se enfrenta pequenos obstáculos, visualize a superação de grandes. Se lida com reveses menores, imagine se recuperar de reveses maiores. Esse estiramento mental constrói confiança e perspectiva, que tornam os desafios atuais gerenciáveis por comparação. A visualização em grupo pode amplificar a visualização individual. Compartilhe a sua visão com pessoas de apoio que acreditam no seu potencial. Peça-lhes que o ajudem a manter a visão nos momentos difíceis, quando a sua própria visualização parece fraca. Empreste força dos outros que conseguem ver o seu sucesso com clareza. Lembre-se, a visualização sem ação é ilusão, mas a ação sem visualização frequentemente é misdirecionada. Você precisa de visão clara e esforço consistente. A visualização dá direção à ação. A ação fornece base para a visualização. Juntas, criam a combinação imparável de saber para onde vai e estar disposto a fazer o que é preciso para chegar lá. Sua mente está imaginando o sucesso ou o fracasso. Não há visualização neutra. Escolha preencher a mente com imagens de conquista, persistência e vitória. Veja a si mesmo tendo sucesso enquanto trabalha através dos reveses atuais. Essa programação mental vai influenciar as suas emoções, direcionar as suas ações e, em última análise, determinar os seus resultados. Visualize o sucesso não como fuga da realidade atual, mas como motivação para transformar a realidade atual em conquista futura. Capítulo 14. Construa um sistema de suporte que reforce a sua persistência. Você não pode sustentar a persistência a longo prazo no isolamento. As pessoas ao seu redor ou fortalecem a sua determinação ou a enfraquecem, ou encorajam a persistência ou habilitam a desistência, ou acreditam na sua visão ou duvidam da sua direção. Construir um sistema de suporte que reforce a sua determinação de nunca desistir não é opcional.
é essencial para manter a força mental necessária para conquistas significativas. A maioria das pessoas, sem perceber, se rodeia de facilitadores de desistência. São pessoas que, frequentemente com boas intenções, encorajam a abrir mão quando as coisas ficam difíceis. Sugerem que você está sendo muito duro consigo mesmo, que os seus objetivos são irreais, que deveria baixar as expectativas. Oferecem conforto em vez de desafio, simpatia em vez de soluções, desculpas em vez de encorajamento. Pessoas orientadas para a persistência pensam de forma diferente. Elas veem a luta como normal, os obstáculos como temporários e os reveses como oportunidades de crescimento. Lembravam você das suas capacidades quando as esquece. Mantenha sua visão quando você não consegue vê-la com clareza. Desafiam você a continuar quando desistir parece razoável. Fornecem responsabilidade, encorajamento e perspectiva nos seus momentos mais sombrios. Identifique os facilitadores de desistência no seu círculo atual. Podem ser familiares que se preocupam com você, amigos que querem que você seja confortável, ou colegas que se acomodaram com a mediocridade. Você não precisa eliminar esses relacionamentos, mas precisa reconhecer a influência deles e limitar a entrada que têm sobre os seus objetivos e desafios. Busque ativamente pessoas com mentalidade de persistência, indivíduos que superaram obstáculos significativos, que entendem que o crescimento exige desconforto, que respeitam a determinação mais do que o talento. Podem ser mentores, treinadores, pares bem-sucedidos ou qualquer pessoa que incorpore a persistência que você está tentando desenvolver. Crie múltiplas camadas de suporte. Você precisa de diferentes tipos de pessoas para diferentes tipos de apoio. Mentores que oferecem sabedoria e perspectiva. Pares que compartilham desafios semelhantes e entendem as suas lutas. Parceiros de responsabilidade que monitoram o seu progresso e desafiam as suas desculpas. Animadores que acreditam em você incondicionalmente e lembram o seu valor. O seu sistema de suporte deve incluir pessoas que estão mais avançadas no caminho que você está seguindo. Elas servem como prova de que os seus objetivos são alcançáveis e fornecem orientação baseada na experiência. A presença delas lembra que o que parece impossível agora é apenas difícil, e o que parece difícil agora, eventualmente, se tornará rotina. Seja seletivo sobre quem tem o direito de falar na sua vida nos momentos difíceis. Quando você está lutando, a mente fica vulnerável a inputs negativos. Limite as suas conversas sobre desafios a pessoas que vão responder com força, soluções e apoio. Evite as que vão amplificar as suas dúvidas, magnificar os seus problemas ou reforçar o desejo de desistir. Contribua para a persistência dos outros, além de se servir dela. Seja o tipo de pessoa para os outros que você precisa para si mesmo. Encoraje a determinação deles. Questione as desculpas. Apoie a visão. Esse suporte recíproco cria relacionamentos mais fortes e reforça o seu próprio compromisso com a persistência. Use a tecnologia para expandir o sistema de suporte para além do ambiente imediato. Entre em comunidades online de pessoas que perseguem objetivos semelhantes. Siga contas em redes sociais que promovam persistência e crescimento. Ouça podcasts com pessoas que superaram obstáculos semelhantes. Essas conexões digitais podem fornecer um reforço diário do pensamento orientado para a persistência. Documente o suporte que recebe para acessá-lo quando os apoiadores não estiverem imediatamente disponíveis. Salve mensagens encorajadoras. Registre conversas motivadoras. Anote conselhos inspiradores. Crie uma biblioteca pessoal de suporte que você pode acessar nas lutas solitárias. Estabeleça limites com pessoas que minam consistentemente a sua persistência. Algumas se sentem ameaçadas pela sua determinação porque ela destaca a própria falta de comprometimento delas. Podem sabotar ativamente os seus esforços por meio de críticas, distrações ou tentações. Proteja o seu espaço mental, limitando a exposição a essas influências. Comunique claramente os seus objetivos e padrões ao sistema de suporte. Ajude-os a entender que tipo de apoio mais serve a você.
Algumas pessoas precisam de encorajamento gentil, outras de desafios firmes. Algumas se beneficiam de conselhos detalhados, outras preferem simplesmente a presença. Oriente os seus apoiadores sobre como apoiá-lo de forma mais eficaz. Lembre-se, pedir apoio não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Toda pessoa bem-sucedida dependeu dos outros para encorajamento, responsabilidade, orientação e perspectiva. A persistência do lobo solitário é um mito que leva a lutas desnecessárias e à desistência prematura. Avalie e ajuste o sistema de suporte regularmente. À medida que você cresce e os desafios evoluem, as necessidades de apoio podem mudar. Pessoas que foram úteis em uma fase podem não ser tão úteis em outra. Isso não as torna pessoas ruins. Apenas faz delas escolhas inadequadas para as suas necessidades atuais. O sistema de suporte deve desafiá-lo a ser melhor, não apenas se sentir melhor. O objetivo não é conforto nos momentos difíceis. É crescimento através dos momentos difíceis. Cerque-se de pessoas que o amam o suficiente para desafiá-lo, que se importam o suficiente para responsabilizá-lo, que acreditam em você o suficiente para se recusar a deixar que desista de si mesmo. A qualidade do sistema de suporte frequentemente determina a duração da persistência. Suporte forte estende a resistência. Suporte fraco encurta a determinação. Sem suporte, a desistência prematura é quase garantida. Invista em construir relacionamentos com pessoas que compartilham o seu compromisso com o crescimento, a dedicação à excelência e a recusa em desistir quando as coisas ficam difíceis. Capítulo 15. Faça da persistência a sua identidade, não apenas uma estratégia. Estratégia é o que você faz. Identidade é quem você é. Quando a persistência é apenas uma estratégia, você a usa quando é conveniente e a abandona quando não é. Quando a persistência se torna a sua identidade, você a incorpora independentemente das circunstâncias. Porque não é algo que você faz, é algo que você é. Essa mudança de estratégia para a identidade é o que transforma a determinação temporária em caráter permanente. A sua identidade determina as suas ações mais do que as suas intenções determinam. Se você se vê como alguém que desiste quando as coisas ficam difíceis, encontrará formas de justificar a desistência. Se vê como alguém que persiste diante dos desafios, encontrará formas de continuar. O seu comportamento se alinha automática e consistentemente com o autoconceito. A maioria das pessoas tem uma identidade de desistente disfarçada de comportamento razoável. Elas abandonam empregos quando se tornam desafiadores, relacionamentos quando exigem trabalho, objetivos quando demandam sacrifício. E racionalizam essas decisões como sendo práticas, flexíveis ou conscientes. Na realidade, construíram uma identidade em torno de evitar o desconforto e abandonar a dificuldade. Construir uma identidade de persistência exige mudar a narrativa que você conta a si mesmo sobre quem é. Em vez de "sou alguém que tem dificuldade em seguir em frente", diga "sou alguém que termina o que começa". Em vez de tendo a desistir quando as coisas ficam difíceis, diga "fico mais forte quando as coisas ficam difíceis". Em vez de "não sou bom em persistir", diga "sou o tipo de pessoa que persiste até ter sucesso". A identidade de persistência deve ser baseada em evidências, não apenas em afirmações. O autoparlamento vazio sem ações de apoio é sem sentido. Você constrói a identidade por meio de comportamento consistente que prova o seu caráter para si mesmo. Toda vez que persiste quando quer desistir, você está acrescentando evidências ao arquivo de identidade de persistência. Comece pequeno para construir a identidade sistematicamente. Escolha situações menores onde você pode demonstrar persistência e use-as como exercícios de construção de identidade. Termine os livros que começa a ler. Conclua os treinos mesmo quando está cansado. Honre os compromissos mesmo quando se tornam inconvenientes. Essas pequenas demonstrações constroem a base para maiores desafios de persistência.
A linguagem molda a identidade mais do que a maioria das pessoas percebe. Pare de dizer vou tentar e comece a dizer vou fazer. Pare de dizer espero e comece a dizer sei. Pare de dizer talvez e comece a dizer estou. As palavras que você usa para descrever as suas intenções criam expectativas que influenciam as suas ações. A identidade de persistência inclui abraçar a dificuldade como oportunidade, em vez de evitá-la como ameaça. Quando você se identifica como alguém que persiste, começa a antecipar os desafios, pois eles fornecem oportunidades para expressar o caráter. Os obstáculos se tornam chances de demonstrar quem você é, em vez de razões para se tornar outra pessoa. A identidade de persistência deve ser interna, não dependente do reconhecimento externo. Você persiste porque é quem você é, não porque os outros estão assistindo. Continua porque está alinhado com o seu caráter, não porque conquista aprovação. Essa orientação interna torna a persistência sustentável independentemente das circunstâncias externas. Cote e celebre as evidências de persistência regularmente. Mantenha um registro das vezes em que você persistiu diante da dificuldade, superou obstáculos ou alcançou objetivos por meio da determinação. Revise essas experiências frequentemente para reforçar a identidade de alguém que não desiste. Essas evidências se tornam a base de uma autoconfiança inabalável. Cerque-se de lembretes da identidade de persistência. Use pistas visuais, declarações escritas ou objetos simbólicos que reforcem quem você é. Esses lembretes externos ajudam a manter a clareza interna sobre o seu caráter, especialmente nos momentos em que a persistência parece difícil ou incerta. A identidade de persistência deve ser testada para se tornar real. Identidade não testada é apenas teoria. Identidade testada é caráter provado. Dê boas-vindas a situações que desafiam a persistência, pois fornecem oportunidades para provar a si mesmo a identidade. Cada teste bem-sucedido fortalece a confiança no caráter. Defenda a identidade de persistência contra ataques internos e externos. Os velhos padrões de desistência vão tentar se reafirmar. Outras pessoas podem questionar a sua determinação ou sugerir que desista. Reconheça isso como ataques à identidade e responda demonstrando o caráter com mais força, não explicando ou justificando. A identidade de persistência cria consistência em todas as áreas da vida. Quando você verdadeiramente se identifica como alguém que persiste, não compartimentaliza essa característica. Persiste nos relacionamentos, na carreira, na saúde, no crescimento pessoal e em qualquer outra área que importa. A identidade cria mudança holística, não melhoria isolada. O teste máximo da identidade de persistência é o que você faz quando ninguém o culparia por desistir. Quando as circunstâncias são genuinamente difíceis, quando o progresso parece impossível, quando continuar parece irracional. É nesse momento que a identidade importa mais. As estratégias falham sob pressão extrema. A identidade se sustenta sob qualquer pressão. Lembre-se, a identidade não é fixada permanentemente. Você pode mudar quem é ao mudar o que faz consistentemente. Se você tem sido alguém que desiste facilmente, pode se tornar alguém que persiste com determinação. Mas essa mudança exige mais do que desejo. Exige ação consistente que prove a nova identidade para si mesmo. Faça da persistência algo inegociável ao torná-la central à sua identidade. Quando desistir contradiz quem você é no fundo, abrir mão se torna impensável. Quando a persistência está alinhada com o seu senso mais profundo de si, continuar se torna automático. Esta é a vitória final. Quando nunca desistir deixa de ser algo que você precisa se lembrar de fazer e se torna algo que você não poderia se esquecer. A sua mente nunca vai desistir quando desistir contradiz a sua identidade. Treine a mente para ver a persistência como algo fundamental ao que você é. Não opcional, com base no que sente. Construa evidências do seu caráter de persistência por meio das ações diárias. Defenda essa identidade contra todos os ataques.
Viva essa identidade independentemente das circunstâncias. É assim que você cria uma mente que é literalmente incapaz de desistir. Porque desistir exigiria se tornar outra pessoa. E você sabe exatamente quem é. Alguém que nunca, jamais desiste.